parte, que é da visão celestial. Então, vocês vejam, a primeira é uma visão temática, a segunda é uma visão de gestão integrada e holística, e a terceira é uma visão celestial, que engloba as outras duas, né? A primeira muda a cada 15 dias, em função dos 20 temas que nós temos abordado, como está lá na grade de cursos, que está no site da Dynamis, esse que está escrito aí, o www.dynamisbr.com.br. Tudo é gravado e está lá no canal YouTube. E nessa terceira parte, então, a visão celestial engloba as duas anteriores. Então, vamos apresentar aqui hoje o... Errei de novo aqui. Vamos corrigir, está corrigido. Então, nós estamos hoje falando com o pregador ou pastor Thomas Germanovics, né? E o site é o Celebrando Deus. E o tema é um tema que eu venho estudando já há quase um mês, refletindo a obra do Espírito Santo em nossos dias, né? Quando aparece dessa forma, é um estudo que eu tenho e gravo no celular, e à medida que eu dou a live, eu também gravo a live e também utilizo ela nesses 10 minutos, que a gente estuda a vida espiritual ou a visão celestial. Então vamos ouvir. Nós precisamos verificar o que está acontecendo com o nosso testemunho. E tantos anos e não temos produzido nada. Uma pessoa governada pelo Espírito, ela tem algo singular. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas deixe-me lembrar. Senhores, esse resultado que ele está falando, ele é um pastor, um preletor, acho que ele é um preletor, e ele está falando com pastores, está treinando, ele está numa conferência, nesse caso, e ele está advertindo com a falta de resultado. Agora, você imagina aqueles que não nasceram de novo, os ímpios, né? Aqueles que não têm uma vida espiritual. Mas essa é a função da academia, advertir como ele também está advertindo ali, nós estamos advertindo aqui, né, para que a gente, então, todo o caminhamento da Academia Dynamis, toda a minha ação é aquela que eu acabei de colocar quando eu falei de gestão integrada, gestão estratégica, gestão executiva. Tá? E é o Espírito Santo que tem que conduzir isso para cada um de nós. Né? E daí que a gente fala em empreendedorismo, que é como o Espírito Santo vai nos orientar na utilização do dom que Deus deu a cada um de nós, para então, de uma forma integrada, no corpo de Cristo, dar glória a Deus e ajudar uns aos outros e ajudar a sociedade a ter essa revelação também da vida eterna. Vamos lá. Para esse ponto. Porque a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, não é isso? Há um amor que é derramado em nossos corações. E esse amor tem 3 direções. Primeiro é a direção vertical. É um amor singelo, relacional com o próprio Senhor Jesus. Mas ele não fica aqui nessa esfera alta. É um amor que se relaciona com os irmãos. É um amor que toca os irmãos. Mas tem uma terceira esfera, é um amor que ama as almas perdidas. Aí nós percebemos. Jones, essa é a função da Academia Dynamis. O amor que eu tenho pelos senhores. E que ele está demonstrando, aqueles que não nasceram de novo. Ele denominou aí, lá, né, para aquelas pessoas, que é das almas perdidas. Almas perdidas está no contexto de vida espiritual. Quem não tem uma vida espiritual, então a alma está perdida. Está na Bíblia. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quem não se converte, quem não nasce de novo, continua morto em delito e pecado. E é isso que ele está abordando, esse amor que nós aqui da academia temos pelos senhores que mal conhecem, porque nós estamos aqui numa live e não conheço os senhores que vão escutar.
quer seja aqui online, quer seja a gravação. Vamos continuar. O quão nós não amamos. E se nós não amamos, é porque algo não está adequado em nós. Porque o amor já foi derramado. O amor já é presente em nós. Já é uma realidade. Mas ele está encapsulado. Se o Espírito Santo não se expressa, como esse amor vai se expressar? Então, essa é uma maneira de nós identificarmos a pobreza espiritual na qual nós nos encontramos. E a pergunta é: até quando? Esse é o ponto. Então, nós precisamos da ajuda do Senhor. O texto que estamos considerando, o Senhor Jesus vivia pelo Pai. Exatamente toda a fonte que nutria Jesus é do Pai. Lembre-se que ele decidiu a não exercer as suas funções ministeriais com a sua divindade inerente, mas pelo Espírito Santo que nele habitava. E nesta realidade, ele então vivia pelo Pai. É uma harmonia perfeita que há na Trindade que nós não conseguimos discerni-la. Mas está aí para nós. E assim como nós nos alimentamos de Cristo, por ele devemos viver. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? Penso que sim. Agora um texto, Efésios capítulo 5, verso 18, fala mais diretamente sobre um aspecto da oração que Paulo faz quando ele escreve. Então, senhores, é bom destacar que Jesus Cristo, quando encarnado, como homem, como eu e os senhores, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Está tudo na Bíblia. E conclui-se e observa-se que ele, tudo que fazia, ele era orientado pelo Espírito Santo do Pai. Então, ele obedecia 100% ao Pai, até para ir naquela cruz, onde ele, por alguns instantes, por algum tempo, ia ficar sem a presença do Pai. Ele nunca ficou sem a presença do Pai, apenas um tempo na cruz. Por que ele fez isso? Para salvar eu e vocês. E exatamente por esse amor que ele teve por nós, nós devemos amá-lo. Ele deu a vida por nós. E ao dar a vida por nós, ele deu a condição de a gente se converter espiritualmente e passar a ter uma vida espiritual. Uma vez tendo a vida espiritual, eu tenho o Espírito Santo. E a exemplo dele, que era conduzido pelo Espírito, nós também podemos ser. No meu caso, eu sou. Não quer dizer que uma vez que você diz que é conduzido pelo Espírito Santo, você vai não ter nenhuma interferência, vai ser ouvir tudo. Não, porque nós somos carnais. Paulo fala isso. Né? Ele quer fazer as coisas certas, mas faz errado. Falando com as minhas palavras. Né? E é isso que está sendo estudado aqui. Né? Para refletir dessa obra do Espírito Santo em nossos dias. Por quê? Para crescer essa operação do Espírito Santo em todo mundo. Para todo mundo ser abençoado, então, com essa orientação do Espírito. E não mais ser guiado pelo eu, e muito menos pela interferência do inimigo na nossa mente. Vamos lá. Nós em Éfeso, devemos tecer aqui alguns poucos pensamentos. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios. Ele chega em um determinado momento, quando ele está partilhando a sua palavra àqueles irmãos, ele vai dizer estas palavras, verso 18, repetindo: E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai continuar, não fiz a menção no verso seguinte, mas
falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com